Boa tarde a todos. 15ª sessão ordinária de 30 de abril de 2019 da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de convidar o senhor Elson Gonçalves para fazer a leitura bíblica. Boa tarde a todos. Então vamos lá no Salmo 138. Eu te agradeço, Javé, de todo o meu coração. Na presença dos anjos eu canto para ti. Eu me prostro em direção ao teu santuário e agradeço ao teu nome por teu amor e fidelidade, pois a tua promessa supere a tua alma. Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentastes a força em minha alma. Todos os reis da terra te agradeçam, Javé, pois eles ouvem as promessas de tua boca. Palavra do Senhor. Leitura e votação da ata da sessão ordinária número 014 de 2019, de 29 de abril de 2019. Boa tarde a todos. Ata da sessão ordinária de número 14 da Câmara Municipal de Ipameri, do dia 29 de 4 de 2019, da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. No 29º dia do mês de abril de 2019, com início às 14 horas e 5 minutos, realizou-se a 14ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, no edifício sede do Legislativo, sob a presidência do vereador Marcelo Aparecido Gomes Godoy e secretariado respectivamente pelos vereadores Douglas Troncha e Alisson Rosa, e com a presença dos vereadores Alan César Rodrigues, Genivaldo Moreira Silva, Jânio Pacheco, Luciano Carneiro Machado, Luísa Pires Caixeta Silva, Maranei dos Reis Dias e Ricardo Oliveira Carneiro. Registra-se a ausência do vereador Rony Deber Cristóper Luciano. Em seguida, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, invocando a proteção de Deus e que este ilumine as consciências para a grandeza do desenvolvimento dos trabalhos. Foi convidada a senhora Vilma Inocêncio para realizar a leitura bíblica. No expediente do dia, foi realizada a leitura e votação da ata da sessão ordinária de número 13, do dia 16 de abril de 2019, a qual foi aprovada. Registra-se que a vereadora Luísa Pires se absteve do voto por não estar presente na sessão anterior. De acordo com o decreto administrativo número 4 de 2019, foi decretado luto oficial na data de hoje, em virtude do falecimento da senhora Matinair Cássia Silva, esposa do servidor Deusmi, assessor parlamentar do vereador Geninho. No encerramento, o presidente informou-nos sobre a próxima sessão ordinária do mês de abril, dia 30, às 14 horas. Por fim, declarou encerrada a presente sessão às 14 horas e 23 minutos. Para constar, foi lavada a presente ata, que será lida e assinada pelo senhor presidente Marcelo Aparecido Gomes Godoy e secretariada respectivamente pelos vereadores Douglas Evangelista Troncha e Alisson José Rosa de Andrade. Pergunto aos nobres pares se tem alguma modificação a ser feita na ata. Se não há modificação, irei colocar em votação. Vereador Jânio Pacheco. Aprovo. Vereador Alan César. Aprovo. Vereador Geninho. Aprovo, senhor presidente. Vereador Rony Deber. Me abstenho, senhor presidente, por não estar presente. Vereadora Luísa. Aprovo. Vereadora Maranei. Aprovo. Vereador Alisson Rosa.
Aprovo. Vereador Douglas Tronche. Aprovo. Aprovada a ata da sessão ordinária número 014, por forma unânime, com abstenção de lei número 011/2019, oriunda do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei número 018. Mensagem de lei número 011/2019. Ipameri, 15 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor Marcelo Aparecido Gomes Godoy, presidente da Câmara Municipal de Ipameri. Senhor presidente e senhores vereadores, temos a satisfação de encaminhar para a apreciação e aprovação desta Casa de Leis o projeto de lei anexo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2020 e dá outras providências. Elaborado com base no que estabelece no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O presente projeto de lei contém as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício vindouro, disciplinando a estrutura e organização do orçamento, dando diretrizes básicas que nortearão tanto a elaboração quanto a lei de execução do orçamento do município. Contém também o presente projeto de lei normatização de outros procedimentos visando um perfeito controle de receita e despesa no âmbito do poder público municipal, que possibilitará estabelecer o controle da dívida com um perfeito equilíbrio entre a arrecadação e a despesa municipal. Salientamos que o município optou pela elaboração do presente projeto de lei em consonância com o permissivo constante com o inciso 3º do artigo 63 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, sendo que todos os programas a serem desenvolvidos pela administração deverão guardar perfeita coerência com as metas a serem estabelecidas no plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Nesse sentido, o projeto de lei que ora se encaminha foi elaborado em obediência à legislação em vigor e traz em seu bojo os instrumentos legais para uma ação planejada e transparente da administração municipal. Diante do exposto, pedimos a aprovação do presente projeto por parte desta Casa de Leis. Cordialmente, Daniela Vaz Carneiro, prefeita municipal. Leitura do projeto de lei número 018/2019, oriundo do Poder Executivo, que institui lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais, institui para a elaboração de lei orçamentária para 2020 e dá outras providências. Senhor presidente, como está na pauta de cada vereador e vai ser devidamente analisado, eu vou pedir a dispensa da leitura do projeto de lei 018/2019 para que cada vereador possa analisar com mais tranquilidade. Consulta o plenário, se todos estiverem de acordo, permaneça como estão. Autorizado, dispensada a leitura. Senhor presidente, temos alguns ofícios aqui extra pauta. Possa fazer a leitura, secretário, por gentileza. Ofício 015/2019, excelentíssimo senhor Marcelo Aparecido Gomes Godoy, presidente do Legislativo. Senhor presidente, a par de cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio deste justificar a ausência do vereador Ricardo de Oliveira Carneiro na sessão de número 15, no dia 30 de abril do decorrente ano. O motivo da ausência do vereador Ricardo é devido a problemas de saúde. Sendo que se apresenta para o momento, despeço-me, colocando-me ao vosso inteiro dispor. Justificada aí, então, justificada aí a ausência do vereador Ricardo. Ofício GP número 059/2019. Senhor presidente, a par de cumprimentar com o devido respeito, venho por meio deste justificar a ausência do vereador Luciano Carneiro Machado na sessão de hoje por motivos de saúde. Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço. Paula Cristina Basílio Dias, assessora parlamentar. Justificada também a ausência do vereador Luciano Carneiro. Ofício número 007/2019. Senhor presidente Marcelo Aparecido Gomes Godoy, presidente da Câmara Municipal de Ipameri. Assunto: terceiro dia de campo, pequena propriedade produtiva e sustentável. Ilustríssimo senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através deste,
convidar você e todos os demais vereadores a participar do terceiro dia de campo da pequena propriedade produtiva sustentável, a realizar-se no dia 11/5/2019, a partir das 8 horas, no sítio Sempre Verde, região da Fazenda Encruzilhada, rodovia GO 213, quilômetro 101 à direita. Sem mais para o momento, despeço reiterando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Alex da Silva, da equipe organizadora. Solicita a assessoria da Casa que providencie cópia e passe para todos os gabinetes que também têm a programação desse evento, ou mesmo publique nas redes sociais do grupo dos vereadores. Neste momento, passo a presidência para o meu vice-presidente nessa mesa diretora, para que eu possa apresentar os meus trabalhos. Assumo a presidência interinamente. Quero aqui cumprimentar os meus pares, público presente na pessoa do meu amigo Elcio, Rádio Chavantes, pessoa do Fagner Roberto, Jean Carlos. Sinta-se todos cumprimentados. E nesse momento eu convido o vereador Marcelo Godoy para apresentar os seus trabalhos. Senhor presidente, em seguida, solicito autorização de Vossa Excelência para que eu possa apresentar também os requerimentos do vereador Ricardo, que justificou a sua ausência e me solicitou que apresentasse os seus trabalhos na tarde de hoje. Requerimento número 094 de 2019. O vereador que no final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário requer providências da mesa diretora para junto ao Executivo Municipal solicitar a revisão obrigatória do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal 2.963 de 2014, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico para tantos. Justificativa. A solicitação de minha lavra tem como objetivo princípio a revisão, nos termos do artigo 52, parágrafo 2º da Lei Federal número 11.445, de 2007, culminado com o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal número 2.963, de 2014. O PMSB deve ser avaliado anualmente e revisado a cada 4 anos. O saneamento deve ser tratado como prioridade e a revisão deve demonstrar quais mecanismos de divulgação e acesso dos relatórios, contendo os resultados dos monitoramentos da implementação do plano, bem como da íntegra informações que as fundamentam. O município deve trabalhar junto com as prestadoras do serviço de água e esgoto, a Saneago, nos termos da Lei 3.209 de 2018, de 12 de novembro de 2018, que visa a celebração de contrato de programa, assim buscando melhorar as condições do saneamento básico municipal em foco em futuros investimentos e adequar convênio de cooperação de gestão associada entre município e Saneago. Por entender ser de grande relevância a matéria ora proposta, conclamo meus pares para que aprovemos o requerimento em tela. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019. Assina, vereador Marcelo Godoy. Moção de aplausos. Ilustríssimo senhor primeiro secretário da Câmara Municipal de Ipameri, Estado de Goiás. O vereador signatário desta, com adesão dos demais vereadores, que o presente subscrevem nos termos regimentais e após aprovação plenária, requer a Vossa Excelência envio de aplausos e congratulações pela passagem do Dia Municipal do Ferroviário, a ser comemorado no dia 30 de abril, de acordo com a Lei Municipal 2.923 de 2013. O Dia do Ferroviário remete a uma história que começou no dia 30 de abril de 1954, quando foi inaugurada a Imperial Companhia de Navegação, a vapor e estrada de ferro de Petrópolis, corrigindo, de 1854. Conhecido como a Estrada de Ferro de Mauá, a primeira ferrovia em solo brasileiro, o trajeto de 14,5 km ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a Serra da Estrela, em Petrópolis, Rio de Janeiro. A cidade de Ipameri
situa-se no sudeste goiano, possuindo uma localização privilegiada, pois é ponto de confluência de rodovias GO 330 e 307 e BR 490. A Ferrovia Centro-Atlântica, antiga estrada de ferro Centro-Oeste, a malha rodoferroviária permite a ligação na cidade com a capital do estado, Goiânia, com a capital do país, Brasília, com a cidade de Catalão e com o Triângulo Mineiro. Desde então, a estrada de ferro e seus trabalhadores se tornaram muito importantes para o desenvolvimento do país, a história do Brasil. Em diversos sentidos, caminhou sobre os trilhos dos trens, puxada pelas locomotivas. Assim, falar da cidade de Ipameri seria falar da ferrovia. A estrada de ferro Goiás chega a Ipameri em 1913, com o prolongamento da linha mogiana. A partir daí, ocorrem mudanças significativas na economia do estado, que antes servido apenas pelo lombo do boi, passa a contar com o que foram considerados em todo o mundo, com o símbolo da modernidade no século XIX e início do século XX. A estrada de ferro Goiás chega em terras goianas no início do século XIX, com o resultado de um projeto iniciado no final do Império, para ligar Goiás aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, através do decreto número 862, 16 de outubro de 1880. É concedida a estrada de ferro mogiana, localizada a oeste de Minas, o direito de prolongar seus trilhos de Jaraguá e Perdões até Catalão. Entretanto, os trilhos da estrada de ferro Goiás só chegam a Goiânia, capital do estado, nos anos 50. Assim, a empresa faz o trajeto Araguari-Goiânia, tendo como ponto de entroncamento com a mogiana a cidade de Araguari. Apresenta ainda outros pontos de entroncamentos na cidade de Goiandira, com a estrada de ferro oeste de Minas e na região conhecida como Roncador, localizada no município de Ipameri, ligando-se à cidade de Brasília. Apenas, portanto, na década de 1950, a estrada de ferro Goiás atingiu seu ponto terminal. Apesar das várias transformações e modernizações que ocorreram na espacialidade urbana de Ipameri, a cidade ainda continuava com características rurais e com tranquilas rotinas. Este aspecto de um dos fatores que atraíram migrantes e imigrantes de várias partes do país e do mundo. Os imigrantes adentraram o estado de Goiás no século XX, através da construção da estrada de ferro. Em Ipameri, a ferrovia chegou no município no início da década de 1910, trazendo os imigrantes. Estes forneceram à cidade não apenas mão de obra, mas também conhecimentos técnicos de fabricação de produtos, possibilitando que nos anos posteriores os mesmos se tornassem grandes empresários, comerciantes, fazendeiros, expandindo a economia ipamerina e a goiana. A ferrovia proporcionou a chegada de muitos instrumentos que ajudaram a tirar Goiás do isolamento geográfico econômico. Por exemplo, a primeira agência do Banco do Brasil no estado foi em Ipameri, cidade que era um entreposto de comercialização de gado e que cresceu muito graças à ferrovia. Ipameri é uma cidade com DNA ferroviário. Os ferroviários da Ferrovia Goiás deram e continua dando contribuições significativas para o desenvolvimento da cidade e também para a manutenção e afirmação dos direitos dos trabalhadores do país. Mesmo frente às dificuldades presentes, temos sim que comemorar. Comemoramos a capacidade de resistir e lutar desta categoria, que aprendeu em anos de muitas lutas a transformar adversidades em vantagens. Estamos vivos e conscientes de nosso papel histórico. É por conta de toda a sua bela história
que as ferrovias merecem lugar de destaque no passado, presente e futuro do país, e principalmente do nosso município. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que se dê conhecimento da presente moção de aplausos e congratulações a todos os ferroviários, através da imprensa oficial, e que encaminhe cópia aos ferroviários, senhor Elcio Gonçalves dos Santos, senhor José Silvério da Silva e senhor José Edmo Ferreira, aqui representando todos os ferroviários do município, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. Sala das Sessões de Ipameri, Goiás, aos 30 dias do mês de abril de 2019. Assina vereador Marcelo Godoy e todos os demais vereadores aqui presentes. A ausência justificada do vereador Ricardo me solicitou que apresentasse o requerimento de Vossa Excelência, requerimento número 090 de 2019. O vereador que no final subscreve, nos termos regimentais, e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto à Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, solicitar, em caráter de urgência, a recuperação de todo o trecho da GO 219, com início no viaduto da BR-050 até o povoado de Buritizinho. Justificativa. A solicitação de minha interferência visa atender a reivindicação dos produtores rurais daquela região, devido ao fato de que a mesma é muito utilizada para o escoamento de grãos. Diante disso, devido às más condições, está causando grandes problemas aos produtores rurais, tanto na locomoção de veículos quanto no escoamento de grãos, sem contar que o motivo de ser uma estrada de grande importância para o uso do transporte escolar. Para tanto, a Associação de Produtores Rurais de Ipameri, APRI, devidamente inscrita pelo CNPJ 00733.037.1000 ao contrário, dígito 29, coloca-se à disposição para auxiliar no que for necessário para o avanço dos serviços daquela citada rodovia estadual. Assim, solicito aos nobres vereadores manifestação favorável, tendo em vista tratar-se de matéria de grande importância para a nossa comunidade. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019, assina vereador Ricardo de Oliveira Carneiro. Senhor presidente, esses são meus trabalhos para o dia de hoje. Agradeço a oportunidade. Parabéns, vereadores, pelos trabalhos apresentados e pelo companheirismo em atender um pedido do vereador Ricardo e apresentar o seu trabalho. E nesse momento eu retorno a presidência ao vereador Marcelo Godoy. Retomo a presidência e neste momento eu convido o vereador Geninho para apresentar os seus trabalhos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a autorização do senhor para nossa amiga, companheira vereadora Luísa, apresentar o meu trabalho, que hoje eu estou me sentindo meio mal. Autorizado, vereadora Luísa, que apresente o trabalho do vereador Geninho, que se encontra juntamente com a família do seu assessor em luto. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Marcelo Godoy. Cumprimento meus pares na pessoa do vereador Geninho. Sou solidária à sua dor, vereador. Sei o que o senhor passou e essa casa lamenta muito o ocorrido. Cumprimento aqui os homenageados da tarde, o senhor Elcio Gonçalves, o senhor José Silvério, o senhor José Edmo. Cumprimento a imprensa, cumprimento minhas amigas, a Vilma e a Rael, que estiveram aqui ontem. Infelizmente, não tivemos como atender vocês. Meu amigo Humberto, seja muito bem-vindo, Humberto. Minhas amigas do Conselho Tutelar, a Leidiane e a Cátia, o Feizinho. E em nome deles, estendo meus cumprimentos a todos e digo, vocês são muito bem-vindos nessa casa. Projeto de Decreto Legislativo número 002, de 29 de abril de 2019. Concede título de cidadania à Câmara Municipal de Ipameri no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri decreta.
Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania ipamerina a Acácio Alves da Silva pelos relevantes serviços prestados ao município de Ipameri. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em Ipameri, Goiás, aos 30 dias do mês de abril de 2019, assina vereador Genivaldo Moreira da Silva, vereador Geninho. Senhor presidente, senhores vereadores, o currículo do seu Acácio é uma pessoa que nasceu em Corumbá de Goiás, mas que se mudou para Ipameri em 1966 para servir o Exército Brasileiro. Aqui casou, constituiu família, tem filhos, neto, bisneto, e até nos dias atuais é uma pessoa que presta serviço como autônomo de motorista na nossa cidade e que muito contribuiu e contribui para o crescimento de Ipameri. Era só, senhor presidente, e muito obrigada. Oh, Elcio, que cabeça, hein? Gostaria de convidar neste momento o vereador Alisson Rosa para apresentar os seus trabalhos. Cumprimento, senhores vereadores, vereadoras, todos os presentes nessa tarde, todos homenageados nessa data especial do ferroviário, toda a imprensa presente, todos os assessores, servidores da prefeitura, em especial as conselheiras tutelares. Requerimento número 087/2019. Os vereadores que ao final subscrevem nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requerem providências da mesa diretora para a Junta Executiva Municipal solicitar providências que se fizerem necessárias para a realização do concurso público para o provimento de vagas em áreas específicas de acordo com a necessidade do Poder Executivo Municipal. Justificativa. A solicitação do meu intermédio tem como objetivo reiterar o requerimento número 076 de minha lavra, no sentido que seja realizado concurso público para suprir carência de vagas em áreas específicas do Poder Executivo Municipal. A realização do referido certame proporcionará a oportunidade das pessoas interessadas atingirem um emprego por seu mérito, e o nosso município carece da realização de um certame. O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública para se obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, proporcionar igual oportunidade a todos interessados que atendam aos requisitos da lei fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego público. Por entender ser de grande relevância a matéria proposta, conclamo meus pares para que aprovemos o requerimento proposto. Sala das Sessões, 29 dia do mês de abril de 2019, assina vereador Alisson Rosa, e deixo também aberto qualquer outro parlamentar queira acrescentar com sua assinatura, com seu pedido, este trabalho apresentado. Trabalho 019/2019, de 23 de abril de 2019. Institui o Dia Municipal de Conscientização sobre o lúpus eritematoso sistemático, LES, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Ipameri, Estado de Goiás, aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal de Conscientização sobre o lúpus no âmbito do município de Ipameri, a ser realizada anualmente no dia 10 de maio, com o objetivo de conscientização da população sobre a doença. Parágrafo único. A comemoração que trata o caput desse artigo integrará o calendário oficial de eventos do município de Ipameri. Artigo 2º. São objetivos do Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lúpus. 1. Estimular o interesse da sociedade nas campanhas de divulgação sobre o lúpus. 2. Disseminar informações sobre a doença e seus sintomas. 3. Sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que compreendam e apoiem os portadores da moléstia. 4. Orientar os portadores da doença para que busquem o tratamento médico adequado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, ao 23 dia do mês de março de abril de 2019. Justificativa. A matéria de minha lavra tem como objetivo instituir, no dia 10 de maio,
acompanhando o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, que passa a integrar o calendário oficial do município de Ipameri, com os seguintes objetivos: estimular o interesse da sociedade nas campanhas de divulgação sobre o lúpus, disseminar informações sobre a doença e seus sintomas, sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que compreenda e apoie os portadores da moléstia, orientar os portadores da doença para que busquem o tratamento médico adequado. O lúpus é uma doença crônica, autoimune, caracterizada por inflamações na pele, articulações, olhos, rins, cérebro, corações e pulmões. Não tem causa conhecida e é mais comum em mulheres jovens e em pessoas negras e mestiças. Nessa doença, o corpo produz uma quantidade muito maior de anticorpos e esse desequilíbrio resulta em um mau funcionamento. Dessa forma, a defesa do organismo ataca o próprio corpo, podendo atingir qualquer parte do organismo, mas principalmente atingindo o núcleo das células. Lúpus ainda é uma doença sem cura, bastante imprevisível, mas que possui tratamento. Por isso, entendemos ser de extrema importância orientar e conscientizar a população acerca dos cuidados e da necessidade de buscar o tratamento correto. Assim, considerando o relevante interesse público da matéria, esperamos contar mais uma vez com o apoio e o respaldo dessa egrégia casa e reitero às vossas excelências o protesto de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 23 dias do mês de março de abril de 2019, assina vereador Alisson Rosa. E eu faço questão do vereador Jânio Pacheco assinar esse projeto junto comigo, vereador. Para mim é questão de honra ter a assinatura do senhor aqui. Eu agradeço, vereador. Projeto de Lei número 015/2019, 23 de abril de 2019. Institui o Dia Municipal de Conscientização de Fibromialgia e dá outras providências. A Câmara Municipal de Ipameri, Estado de Goiás, aprova e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal de Conscientização da Fibromialgia no âmbito do município de Ipameri, a ser realizado anualmente em 12 de maio, com o objetivo de conscientização da população sobre a doença. Parágrafo único. A comemoração que trata o caput desse artigo integrará o calendário oficial de eventos do município de Ipameri. Artigo 2º. Na semana que incidir a data desse constante do caput no artigo 1º, poderão ser desenvolvidas ações educativas e de esclarecimento à população e aos profissionais de saúde sobre a fibromialgia, seus sinais, sintomas e formas de melhorar a qualidade de vida dos doentes. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Assina vereador Alisson Rosa. Justificativa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, caracterizando-se por uma síndrome dolorosa crônica sem inflamação. Sua manifestação se dá no sistema músculo-esquelético, causando fortes dores no corpo por longos períodos, afetando a sensibilidade nas articulações, músculos, tendões e outros, além da dor, e justamente por causa da duração e intensidade dela. Os pacientes acometidos de fibromialgia apresentam fadiga, comprometimento no padrão de sono e, em alguns casos, quadro depressivo. Também há relatos de alterações significativas no intestino. A fibromialgia é uma condição dolorosa, generalizada e crônica. É considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações clínicas, como dor e outras. No passado, pessoas que apresentavam dores generalizadas não eram levadas a sério e problemas emocionais eram considerados fatores predominantes para seu quadro. Depois de melhora estudada, conclui-se que a fibromialgia é uma forma de reumatismo associada à sensibilidade do indivíduo frente ao estímulo doloroso. No entanto, dificilmente exames detectam alterações em músculos, tendões e outros tecidos, apesar de afetar 2,5% da população mundial, na grande maioria mulheres, e síndrome ainda desconhecida e desacreditada por muitos que convivem com quem dela sofre e ao mesmo por médicos. Ainda é comum que pessoas com sintomas procurem médicos de várias especialidades para obter diagnóstico baseado em teste clínico, dor crônica,
em 11 e 18 pontos pressionados pelo médico. Estudos sobre a síndrome derruba a hipótese que as dores seriam apenas respostas físicas de transtornos psíquicos, como depressão, estresse e ansiedade. Assim, considerando o relevante interesse público da matéria, esperamos contar uma vez com apoio e respaldo dessa egregia casa e reitero às vossas excelências protesto de elevada estima e consideração, assim, vereador Alisson Rosa. Só uma observação, senhor presidente, pede licença ao plenário, que esses dois projetos não foram apresentados em vãos, já que os mesmos estará com a emenda agora na Comissão de Constituição de Justiça e Redação dessa casa, para que os portadores tanto de lúpus quanto de fibromialgia tenham atendimento de prioridade nos órgãos públicos municipais e privados dentro do nosso município. Então, o intuito dos 2 dias é para relembrar dessas duas síndromes consideradas na maioria e caracterizadas em mulheres e pedir, através de emenda, através da aprovação desse plenário, para que esses portadores tenham atendimento prioritário nos órgãos públicos e particulares do nosso município. Foi um pedido de um grupo de pessoas que veio até mim e que caracterizou sobre a dificuldade de pessoas que estão numa fila de banco, estão na prefeitura aguardando e sentindo dores e sintomas dessas síndromes. Então, essas são as minhas explicações. Agradeço a atenção de todos e de todas. Gostaria de convidar neste momento o vereador Douglas Troncha para apresentar os seus a todos aí na pessoa do vereador Jânio Pacheco. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa da Rael, na pessoa do Humberto. Sintam-se todos cumprimentados por mim. Para nós é um prazer muito grande vocês estarem participando junto conosco nessa sessão. E se engrandece o trabalho do vereador, sabe que o trabalho de cada um tem realizado nessa Casa de Leis. Requerimento 088-2019. O vereador, que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar a instalação de passagens para pedestres adjacentes à ponte do córrego Lava Pés, na rua José Calista Fiune, no bairro Village Sul, nos moldes do que foi instalado na ponte sobre o córrego do Atalho, na Avenida Marechal Costa e Silva. A justificativa: a fim de melhorar a qualidade e trafegabilidade, solicitamos o serviço, tendo em vista que a ponte é estreita e não comporta, ao mesmo tempo, veículos e pedestres ou motos. E não possui guarda-mão, colocando em risco a travessia de pedestre. Nesse sentido, peço aos nobres pares, consubstanciado na justificativa exposta, a aprovação da presente matéria. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019, assina vereador Douglas Evangelista Troncha. Requerimento 089-2019. O vereador, que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar instalação de galeria de drenagem pluvial e 2 bocas de lobo na rua José Calista Fiune, do bairro Village Sul, no limite do passeio público da testada do terreno da Rádio Chavantes. Justificativa: a matéria de minha autoria tem como objetivo executar a drenagem e escoamento das águas pluviais que se acumulam na referida localidade em dias chuvosos, oriundas das ruas da parte alta do bairro Village Sul. Tal solicitação trará inúmeros benefícios a fim de melhorar a qualidade de acesso ao bairro por questões de segurança, evitando problemas maiores no futuro. Como forma de minimizar diversos transtornos e atendendo o pedido dos moradores da localidade, nesse sentido, peço aos nobres pares, consubstanciado na justificativa exposta, a aprovação da presente matéria. Sala das Sessões, aos 29 dias no mês de abril de 2019, assina Douglas Evangelista Troncha. E na hora da gente discutir os requerimentos, eu queria falar mais sobre esses 2 requerimentos que é de suma importância para aquele bairro. Gostaria de convidar neste momento o vereador Alan César para apresentar os seus... Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Marcelo Godoy, demais vereadores na pessoa do vereador Jânio Pacheco, todos aqui presentes, público em geral, imprensa, servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham pela rádio web.
Requerimento número 091/2019. O vereador que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário requer providências da mesa diretora para junto ao Executivo Municipal solicitar, em caráter de urgência, a substituição de lâmpadas e reparos na iluminação pública do distrito de Domiciano Ribeiro. Justificativa. A solicitação de minha interposição tem como objetivo atender diversas reclamações da nossa comunidade, visto que a iluminação pública está deficitária em grande parte dos logradouros do nosso distrito. Para tanto, em decorrência desse fato, a iluminação pública do nosso distrito se encontra bastante caótica, trazendo risco a todos os moradores e transeuntes da região. Até lembro que, por ser um local que tem muitos boia-frias, muitos saem para trabalhar de madrugada, e as lâmpadas, a proporção, para os senhores terem ideia, é quase 1 para 1. Ou seja, quase toda a metade das lâmpadas do distrito de Domiciano Ribeiro estão apagadas. Assim, venho requerer novamente a aprovação dos nobres colegas para que sejam executados os serviços de manutenção da iluminação pública como forma de resguardar a segurança e tranquilidade do local. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019, assina Alan César Rodrigues, vereador. Requerimento número 092/2019. O vereador que, ao final, subscreve nos termos regimentais e, após ouvir o plenário, requer providência da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar, em caráter de urgência, operação tapa-buracos em todo o distrito de Domiciano Ribeiro. Justificativa. A solicitação de minha lavra tem como designo de novamente atender a reclamação dos moradores da nossa comunidade. Eu ressalto aqui que já é, se não me engano, a terceira ou quarta vez que eu apresento o mesmo requerimento este ano e, por enquanto, nada foi feito. Para a melhoria das condições de trafegabilidade do nosso distrito que se encontram com a pavimentação comprometida, dificultando de igual forma a mobilidade urbana. É por esse motivo que solicito a aprovação pelos demais edis e ao Poder Executivo Municipal para que atenda o requerimento que é de extrema importância para o distrito Domiciano Ribeiro. Gostaria de enfatizar também que o período chuvoso já está chegando ao seu término, então, porém, acho que a desculpa de estar chovendo não cabe mais. Requerimento número 093/2019. O vereador que, ao final, subscreve nos termos regimentais e, após ouvir o plenário, requer providência da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar, em caráter de urgência, a instalação de um redutor de velocidade tipo lombada de trânsito, famoso quebra-molas, em frente à subprefeitura do distrito Domiciano Ribeiro. Justificativa. A solicitação de minha intercessão tem como designo atender a reivindicação dos moradores, em especial da comunidade escolar da Escola Municipal Sebastião Lopes da Silva, visto que os veículos trafegam em alta velocidade e colocam em risco a segurança de pedestres daquela localidade, em especial das crianças. Diante disso, necessita urgentemente de sinalização inibidora de velocidade, de forma que aprimore a segurança aos usuários daquele logradouro público, com a disponibilização do citado obstáculo de trânsito. É por esse motivo que solicito a aprovação pelos demais edis e ao Poder Executivo Municipal que atenda o requerimento que é de extrema importância para o distrito Domiciano Ribeiro. Também requerimento recorrente é apresentado por mim e outros vereadores e sequer fomos atendidos. Sei que muitos, até o líder da prefeita não está aqui hoje, mas poderia argumentar que foi feito um convênio para sinalização de trânsito. Por mais que a gente tenha aqui quase que implorado, esse pessoal de sinalização de trânsito nunca foi no distrito Domiciano Ribeiro. Ou seja, precisou da nossa aprovação aqui, atendemos prontamente, mas até agora não fomos atendidos pelo Executivo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar neste momento o vereador Rony Deber para apresentar os seus trabalhos. Marcelo Godoy, colegas vereadores, a pessoa do vereador Geninho. Quero aqui cumprimentar a imprensa na pessoa do senhor Bira, fotógrafo. Também aí o repórter da Rádio Entre Rios FM, o Geninho, Rádio Chavantes, meu amigo Fagner, meu amigo Salmo, o Giancarlo também está por aí, meu amigo Éder. Cumprimento aqui a comunidade presente aqui na pessoa da dona Ana do Nascimento. Seja bem-vindo, dona Ana. Requerimento de número 85/2019. O vereador que, ao final, subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar limpeza, revitalização e manutenção dos brinquedos e aparelhos de ginástica da Praça Luciane Pires de Carvalho, na Vila Enedina Oliveira e Silva. Justificativa. Atendendo à reivindicação dos moradores da Vila Enedina, venho por meio deste solicitar ao Poder Executivo que encaminhe a secretaria competente para que faça limpeza,
revitalização e manutenção dos brinquedos e aparelhos de ginástica da Praça Luciane Pires de Carvalho, na Vila Inedina. O pedido se justifica pelo estado de abandono que se encontra o local. Haja visto que a praça foi feita para lazer, onde os pais levam seus filhos para brincar e fazer atividades físicas. No entanto, da forma que se encontra, fica inviável sua utilização. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para que este seja aprovado. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019, Unideber Cristófero Luciano, vereador Rony. Requerimento de número 86/2019. O vereador que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar extensão de rede de energia elétrica, colocação de postes com luminárias na rua Júlia Frota, Vila Baioque. Justificativa. Atendendo à reivindicação dos moradores locais, venho por meio deste solicitar ao Poder Executivo a extensão de rede de energia elétrica, colocação de postes com luminárias na rua Júlia Frota, Vila Baioque. No referido logradouro público, não há iluminação pública e os moradores reclamam por pagarem as taxas de iluminação e não utilizarem. E temendo a falta de segurança também, pois o local fica muito escuro, o que facilita a ação dos marginais. Conto com o apoio dos colegas vereadores para que essa matéria seja aprovada. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019, assina o vereador Rony. Somente, senhor presidente, no final na hora de discutirmos, eu vou explanar um pouco mais sobre os requerimentos. Obrigado pela oportunidade. Gostaria, neste momento, de convidar a vereadora Maraney para apresentar o seu trabalho. A todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Marcelo Godoy, que tão habilmente conduz essas sessões, tem administrado com primor essa casa. Quero cumprimentar os meus pares na pessoa da vereadora Luísa. Quero cumprimentar toda a imprensa aqui presente, servidores da Prefeitura, integrantes do Conselho Tutelar. Especialmente na tarde de hoje, eu quero cumprimentar os ferroviários José Silvério e o seu Elcio Gonçalves, que aqui hoje representa toda a classe ferroviária, da qual eu tenho orgulho de ter feito parte em função do meu pai ter sido ferroviário. Senhor presidente, eu vou apresentar o requerimento número 84/2019. A vereadora que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar a reativação do Coral Municipal Vozes de Ipameri. Justificativa. A solicitação de meu intermédio tem como objetivo a reativação do Coral Municipal, que teve suas atividades interrompidas no início deste ano. O Coral Municipal faz parte da história da nossa cidade, que há muitos anos tem essa tradição. Durante sua trajetória, o coral musical se apresentou em diversas festividades e eventos oficiais no município, que tem o privilégio de ser um difusor da nossa cultura local. Conseguir reativar esse coral é tão importante para o município como forma de estimular o talento, bem como manifestação artística, cultural, autoestima, criatividade e ética. Assim, conto com a aprovação dos nobres edis para que as atividades desse coral sejam resgatadas, que para nós é de grande importância. Sala das Sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019, assina a vereadora Maraney dos Reis Dias. Na hora das discussões, eu gostaria de colocar o motivo. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de convidar, neste momento, o vereador Jânio Pacheco para apresentar os seus trabalhos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Marcelo Godoy, cumprimentar os colegas vereadores, na pessoa, até porque hoje é o dia nosso, o dia dos ferroviários, a filha de um ferroviário, a vereadora Maraney, cumprimentar os ferroviários, que aqui nos honra muito a presença, o senhor Elcio, o Zé do Pai, muito obrigado pela presença, e cumprimentar todos, na pessoa da Vilma,
que representa todas as mulheres aqui nessa casa, nessa tarde de hoje. Eu gostaria, senhor presidente, antes de apresentar minhas matérias, não sou líder da prefeita, mas ela me pediu, até porque o líder hoje não se encontra nessa casa, justificar a ausência dela aqui hoje nessa casa, por se tratar, é o último dia de fazer o imposto de renda, e ela está mexendo com toda essa papelada, imposto de renda, mas num prazo bem curto, ela estará aqui na Câmara Municipal, atendendo o convite que foi feito a ela. E pediu também que eu falasse a respeito de um ofício que foi assinado por mim e por ela, na GETOP, solicitando a massa asfáltica, e a GETOP entrou em contato com ela, e vai doar a massa asfáltica, e ela vai entrar com a mão de obra daqui até Urutaí. Certo? Projeto de lei número 20, do dia 29 de abril de 2019. Denomina logradouro público e dá outras providências. A Câmara Municipal de Palmeiras, Estado de Goiás, aprove ou sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Walter Hugo Carneiro, a rua atual, Rua VS8, localizada no bairro Vilar Sul. Artigo 2º. O Executivo Municipal providenciará a colocação de placas indicativas, bem como a devida comunicação aos setores de obra e de cadastro, à empresa de Correios e Telégrafos, CELG, Saneago e outras empresas de telecomunicações. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, aos 29 dias do mês de abril de 2019. Jânio Pacheco, vereador. Só gostaria de lembrar que esse aqui é o pai do nosso servidor aqui, é o senhor Walter Carneiro, uma pessoa que tanto doou para a nossa comunidade. Então é por isso, lá não vai trazer onerar para ninguém, para comércio nenhum. Isso foi feito um levantamento, não existe comércio naquela rua, então é por isso que eu determinei, e graças a Deus ainda é na rua do nosso grande amigo aqui, Hugo. Então é isso o projeto de lei. E o outro projeto de lei, eu vou pedir a retirada dele, senhor presidente, até com a anuência aí do nobre colega vereador Douglas Soncha, onde é outra pessoa que também contribuiu, os seus filhos já doaram muito para Ipameri, ele também, mas vendo, o vereador me colocou que poderia levar para o bairro aonde os filhos têm uma empresa. E com certeza já pedi a minha assessoria para verificar, lá existem ruas que só tem números, então eu vou retirar esse projeto hoje e volto com ele na próxima sessão. Só isso, muito obrigado. Uso da tribuna pelos vereadores conforme a ordem de inscrição, artigo 87, parágrafo 2º do Regimento Interno. Senhor presidente, temos 2 vereadores para o uso da tribuna, o vereador Alisson e a vereadora Maranei. Vereador Alisson. Reitero meus cumprimentos a todos. Na semana passada nós fomos surpreendidos nas redes sociais, nos meios de comunicação do nosso município, que uma emenda à lei orgânica desse município, aonde revogava a lei de convocação de prefeitos, secretários a essa Câmara para prestar esclarecimentos de assunto de interesse da comunidade, caso tivesse aprovação plenária. Fizeram-se um alvoroço, funcionário comissionado da prefeitura vangloriando, achando que isso era um mérito. Para mim é uma verdadeira vergonha, porque o servidor, no caso a prefeita, ou qualquer prefeito que vir a estar no mandato, ele tem obrigação à transparência. E um dos meios de transparência é estar nesse poder legislativo usando essa tribuna. Vale ressaltar que durante os 6 anos de mandato, a prefeita nunca esteve neste lugar. Mais uma vez ressalto, não sei se foge ou se tem algum síndrome da tribuna, mas que nunca teve. E por felicidade, na tarde de hoje, fui informado pela nossa assessoria jurídica que a decisão monocrática foi revogada. A Câmara já foi intimada para ser ouvida, mas nós temos aqui a certidão
Certifico que nesta data procedi o bloqueio do evento número 7 em virtude de movimentação equivocada. O evento número 7 era a decisão monocrática do relator Gilberto Marques Filho. Ou seja, a decisão que, entre aspas, momentaneamente derrubava a lei orgânica do nosso município aprovada por esse plenário, ela foi derrubada. A lei está vigente, a convocação ainda está vigente, as providências serão tomadas, a Câmara Municipal foi intimada para ser ouvida, está aqui a intimação da Câmara Municipal perante esse assunto, e conversando aqui em off com a nossa assessoria jurídica, há-se grande chance agora da lei vigorar. A lei não é para a prefeita Daniela. A lei não é para ela. A lei é para todos. É para caso eu, o vereador Alisson Rosa, vereador Jânio Pacheco, vereador Douglas, qualquer outro vereador ou vereadora, ou qualquer outra pessoa que se postula ao Poder Executivo, se um dia estiver lá, é para todas. Agora tem-se um ditado. Quem não deve, não teme. Quem tem o que falar, quem tem o que esclarecer, não corre. O vereador Jânio Pacheco justificou a ausência da prefeita Daniela, que se teve um período de 30 dias para fazer o seu imposto de renda e deixou para fazer hoje, no último dia, coincidentemente no dia da sessão. Vereador, então, rapidinho eu concedo a parte, vereador, assim que eu terminar. Então, assim, já tem 2 meses que está pedido de convocação, uma justificativa, pedido de convocação, outra justificativa, pedido de convocação e outra justificativa. E os assuntos não é de interesse particular de nenhum vereador ou vereadora, não é de interesse da população. É para tratar de 4 assuntos importantes para os caminhos desse município. É para tratar sobre o contrato da Saneago, que está há 3 anos sem fazer, e a Saneago sem poder fazer qualquer investimento no nosso município, e uma ação que já passou um projeto de lei para firmar o contrato nessa casa, foi aprovado, sancionado, mas não foi efetivado pela prefeita. Um dos segundos assuntos é a respeito das viagens dos pacientes para Goiânia, que é feito só segunda, quarta e sexta. Durante terça e quinta, os veículos da van muitas vezes ficam parados e a população tendo que pagar transporte caro para ir a Goiânia. E vários requerimentos nessa casa foram feitos e aprovados, pedindo para que esse transporte seja diariamente. Assim mesmo, nós não vamos conseguir atender todas as demandas dos pacientes que precisam ir fazer exame, fazer uma consulta, fazer um tratamento médico, mas ajudará a diminuir pessoas carentes que tiram, às vezes, um salário mínimo, tira do seu arroz, do seu feijão para pagar R$200 de passagem para ir para Goiânia e voltar, porque muitas vezes precisa levar um acompanhante, está debilitado, porque não consegue vaga suficiente na van da assistência social. Aí tem uma justificativa, mas durante terça e quinta vai um carro que cabe 4 pessoas e que se gasta combustível, se gasta motorista. Por que não investe na van que vai atender 15 pessoas, que vai estar gastando o mesmo valor que vai estar gastando com o motorista e um pouco mais, insignificante para a Prefeitura Municipal com combustível? O outro assunto é a infraestrutura do nosso município. O nosso município de canto a canto está abandonado, está esquecida as suas ruas. Ruas sem pavimentação, rua esburacada. Nós temos o pior secretário de infraestrutura que Ipameri já teve, que só sabe falar e não sabe agir. Eu não sei se é a mando da prefeita ou se é por si próprio que tem feito, infelizmente, essa incompetência de gestão da secretaria. O que se vê aí nas redes sociais é a caminhonetinha da prefeitura, sem placa, em alta velocidade, com funcionário na sua traseira, rodando aí as rodovias do nosso município, com o secretário pilotando em direção à sua propriedade particular. E, enquanto isso, ruas se acabando, as ruas esburacadas. O que nós vemos também que chega até mim, o secretário de infraestrutura usando a caminhonetinha privada na frutaria do Antônio, pegando saco de cebola depois do horário de expediente. Eu tenho fotos aqui no meu celular para comprovar, fotos e testemunhas. Enquanto isso, a população sofrendo, cai num buraco, cai no outro, reclamação dos médicos do pronto-socorro, do pronto-atendimento, que está pegando só médicos novatos que não têm tanta experiência e a população tem pagado um alto preço.
E enquanto isso, a prefeita cruza o braço e os seus funcionários comissionados bate palma por uma decisão aonde ela fica impossibilitada ou qualquer gestor de vir nessa tribuna prestar esclarecimentos. Então é vergonhoso ver uma situação dessa. E ainda ver funcionários comissionados batendo palma, mas está certo, tem que defender o lado dele e muitas vezes até defender aquilo que não é certo para garantir o emprego. Já que muitas vezes os funcionários comissionados, do qual eu fiz parte e conheço bem o quadro como é que é, às vezes não é tanto pela eficiência, pelo profissionalismo, pela formação, mas sim para quem fala, quem bate palma e fala que está tudo bem. Mas o verdadeiro funcionário comissionado, ele deve apontar os erros, fazer as autocríticas e mostrar que a prefeita não está no caminho certo. Bater palma, elogiar por uma decisão dessa é vergonhoso para a administração e para quem faz isso. Vereadora Mara. Vereador Alisson, primeiro eu vou fazer uma pergunta para o presidente, depois eu vou, só para quebrar o gelo. Claro. Com relação ao imposto de renda, infelizmente é da nossa prática de brasileiros, porque eu estou sentada aqui, minha cabeça está lá em casa no computador, finalizando para transmitir. Então, eu até acredito que isso possa ter sido um motivo. Mas eu gostaria de perguntar ao presidente se essa casa foi intimada da concessão da medida liminar. Até ia justificar o vereador Alisson, ali que ele falou na tribuna, ele até mostrou ali a intimação, mas essa casa ainda não foi intimada. A assessoria jurídica desta casa informou, em conhecimento ao rito processual, que essa casa será intimada para manifestar ao processo. Isso, mas a intimação já está publicada, está esperando chegar a intimação. A intimação está aqui. Mas ainda, essa casa ainda não recebeu a intimação. A casa vai ser intimada assim que receber o protocolo, mas a intimação já está no sistema. Eu convido o doutor Tiago para esclarecer se a Vossa Excelência autorizar. Só para esclarecer, senhores vereadores, aquela decisão que foi publicada, rede social e tudo, ela foi cancelada. Ela havia sido publicada lá dentro do processo onde tramita a ADIM, e eu não sei explicar aos senhores por qual motivo, tem uma certidão aqui que certifica que foi uma movimentação equivocada. Aquela decisão não está mais no site, ela foi tirada de lá. O relator, esse documento está com o vereador Alisson aqui, que eu passei as mãos dele, é um novo despacho, onde o relator manda intimar a Câmara Municipal a prestar esclarecimentos para depois, sim, ele conceder uma medida liminar, suspendendo a vigência da lei ou mantendo a lei em vigor até julgamento de mérito. Agora, sim, eu tive acesso a esse documento, porque, como os senhores bem sabem, os processos tramitam de forma digital, tem livre acesso. Eu procurei desde aquela data, através do número, e a decisão está aqui. A Câmara ainda não foi notificada pessoalmente por oficial de justiça, mas a decisão que o vereador Alisson tem é a mesma que vai chegar, notificando e dando prazo de 5 dias para que a gente faça a manifestação, para só depois haver essa nova decisão liminar quanto à eficácia dessa lei. Só para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Até a data que essa medida liminar for julgada procedente ou improcedente, a lei continua em vigor. A lei só deixará de vigorar caso haja uma decisão liminar suspendendo os efeitos dela. Só para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo. Beleza? Então, isso ficou mais esclarecido. Vereadora Mara, mas eu quero parabenizar a senhora, porque mesmo deixando o imposto por último dia, a senhora está aqui cumprindo a obrigação, diferente da prefeita Daniela. Então, parabéns pelo seu exemplo e vossa dedicação com a população ipamerina, que isso sirva de exemplo também para as outra mulher que está no poder. Meu muito obrigado. Eu renovo os meus cumprimentos a todos os presentes, o nosso corpo de vereadores. Quero saudar especialmente os nossos internautas, aqueles que estão nos ouvindo neste momento através das redes sociais. Senhor presidente, muito rapidamente, porque hoje, depois do susto que eu levei ali, eu estou um pouco abalada. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu venho a essa tribuna e eu não ia falar sobre o assunto, mas considerando que o vereador Jânio Pacheco
disse que hoje, representando aqui a liderança da prefeita, eu vou fazer um pedido a ele. Afinal de contas, na cidade vizinha de Catalão, já tem 2 óbitos confirmados, embora o secretário de Saúde tenha dado entrevista no horário do almoço, dizendo que apenas um está confirmado. Nós tivemos casos de dengue hemorrágica. E a gente vê o trabalho que o pessoal da saúde faz, a gente vê os mutirões, e a gente vê que uma coisa tão simples, que é um buraco na porta do servidor dessa casa, do Emerson, que coleta uma água limpa. Se fosse água suja, eu nem me preocupava. Mas é uma água limpa, que prolifera o mosquito da dengue. Eu passo toda hora para lá, passo para cá, mandei requerimento. O requerimento já tem mais de 30 dias, salvo melhor juízo. Então ali é um lugar de perigo. Enquanto eu fico brava com o povo que joga lixo na rua de terra, na rua Sebastiana Clara, que aproveita que o mato está alto, vai lá e joga, tipo, estou escondendo, deixar o poder público um lugar daquele ali, daquele jeito, não dá, né? Então, por favor, se for possível. Então, esse é o primeiro assunto. Segundo assunto, senhor presidente, e comunidade em geral. Eu não sei se vocês viram que a medida, a reforma da Previdência já foi aprovada na comissão especial. E a gente, às vezes, não atenta para a gravidade do que está acontecendo e o que vai acontecer da agora para frente. Então é preciso que cada vereador aqui, que apoiou um deputado federal, que apoiou um senador, que comece a entrar em contato via e-mail, via rede social, Twitter, seja lá o que for, para pedir, pelo amor de Deus, que analisem principalmente os pontos nevrálgicos com relação ao aumento de idade, tempo de contribuição, a impossibilidade de acumulação de benefícios. Meu Deus do céu, isso é um direito adquirido. A partir do momento que eu contribuir 30, 32, 35 anos, se eu vier a falecer, que o meu companheiro receba o meu benefício integral. Agora, se ele ganha um salário mínimo, o que ele vai ganhar depois? O que eu trabalhei, que eu lutei, ele vai ganhar apenas mais um, que ele poderá ter apenas e tão somente 2 salários. Gente, desconstitucionalizando, tirando da garantia constitucional a matéria que afeta a todo o povo brasileiro, os benefícios poderão ser corrigidos em percentuais menores do que o salário mínimo. Pode ter esse desatrelamento e aí todo mundo vai sofrer. Então, presidente, eu acho que nesse momento, que agora todos os organismos, todas as pessoas vão começar a preocupar um pouco mais, vamos fazer a nossa parte. Tentar, através daqueles que nós apoiamos, que não votem favoravelmente, ou que estudem, ouçam o povo brasileiro, ouçam os órgãos, né, que fazem esses trabalhos, para que aprove uma medida que seja menos lesiva ao povo brasileiro. E eu gostaria de dizer mais, senhor presidente. Hoje é dia 30 de abril. Eu concordo com muita gente nas redes sociais que fala que esse novo governo está apenas 4 meses. Mas esse novo governo brasileiro, ele entrou com o homem mais competente na área financeira, senhor Paulo Guedes. E o senhor Paulo Guedes, até hoje, em 4 meses, ele não conseguiu reduzir 1/10 na taxa de juros que o povo brasileiro está pagando dia e noite. Então, eles estão trabalhando exclusivamente reforma da Previdência. Tem muitos outros lugares que o governo pode trabalhar para sanear as suas contas e, assim, dar uma certa tranquilidade para o povo brasileiro. Então, eu fico muito triste, porque quando a Dilma saiu, salvo melhor juízo, a taxa do cheque especial no Brasil girava em torno de 2% a 3%. Hoje, na Caixa Econômica Federal, que é um dos bancos cuja taxa é menor, com desconto, paga-se 11,90. Então, meus senhores e minhas senhoras, está na hora de todo mundo se preocupar. Não é cruzar os braços, não tem quem vai brigar por mim.
Não tem, não. Cada um de nós tem a responsabilidade de correr atrás, de assinar os abaixo-assinados que às vezes nos chegam, de mandar uma correspondência para quem nos representa, porque eles lá ganham muito e vão continuar ganhando muito. E nós que estamos aqui na base da pirâmide, nós é que vamos sofrer. Era isso, presidente. Muito obrigado. Vereadora, só uma parte, só para retificar um esquecimento que eu tive na minha fala, para não ter que voltar aí, os 4 assuntos da convocação da prefeita é para tratar sobre o contrato da Saneago, viagens para Goiânia, plano de carga e salário dos funcionários efetivos, esse eu tinha me esquecido aí, e infraestrutura do município. Meu muito obrigado pela correção, vereador. De nada, de nada. Passando para a ordem do dia, com leitura e votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total aposto ao autógrafo de lei número 007 de 2019. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer ao veto aposto ao autógrafo de lei número 007 de 2019. Esta comissão, ao analisar o veto total aposto ao autógrafo de lei número 007 de 2019, de autoria do vereador Alisson Rosa, que dispõe sobre as normas gerais para manutenção, fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos no município de Ipameri e da outras providências. Exara parecer pela rejeição ao mesmo por não estar de acordo com os objetivos que levaram ao veto. É o parecer, Sala das Comissões em Ipameri, Goiás, aos 30 dias do mês de abril de 2019. Assinam Alisson José Rosa, presidente, Luísa Pires Caixeta Silva, membro, Luciano Carneiro Machado, relator. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria, em nome da comissão, vereador Alisson, de pedir ao primeiro secretário, vereador Douglas, que ele leia o artigo 68 do parecer jurídico aí, por favor, somente para esclarecer o porquê da rejeição. Só para relembrar os vereadores, esse é um projeto de lei da população, esse é um projeto de lei de minha autoria, foi aprovado por todos os vereadores, que normatiza a fiscalização de pavimentação asfáltica, tanto na sua confecção quanto na sua manutenção. Nos dá parâmetro para que nós possamos chegar e fiscalizar para ver se a pavimentação está feita de acordo com qualidade e em consideração à população ipamerina, porque os asfaltos que tem feito por aí, exemplo a Silvio Lombardo, é asfalto Sonrisal, cai água, o asfalto some. Então, esse projeto de lei é muito importante para que os vereadores tenham parâmetro para chegar e fiscalizar, fazer as devidas combinações pertinentes ao nosso cargo e também para o Ministério Público ter um amparo a alguma lei municipal para fazer as devidas fiscalizações, tanto na pavimentação quanto na manutenção. E a prefeita, infelizmente, a gente não entende o porquê, vetou esse projeto. E agora o parecer é pela derrubada do veto e para manter o projeto de lei em vigor para que possamos ter parâmetros melhores para fiscalizar as obras de pavimentação dentro do nosso município. Como foi solicitado pela vereadora Luísa, para a leitura de um parágrafo aqui do parecer jurídico, foi a base essencial para que fosse feito através dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela rejeição do veto total, solicito o secretário que faça a leitura. Apesar de depois eu vou ler o artigo 68, vou ler um trecho aqui do parágrafo do artigo 38. Apesar da aprovação da lei de asfalto que garante o controle e intensifica a fiscalização nas obras de pavimentação asfálticas realizadas pela Prefeitura de Ipameri, a norma em momento algum causa ingerência de um poder ao outro, tampouco a criação de despesas, visto que a competência vai ao encontro do que já está previsto no artigo 68 da Lei Municipal número 3081/2017. Artigo 68. Compete ao Departamento de Obras e Manutenção prestar assessoramento às diretorias
coordenadorias e núcleos de elaboração de projetos e programas, promovendo acompanhamento e execução das obras realizadas pela Secretaria ou por terceiros, bem como controlar a qualidade e os resultados dos serviços de limpeza, iluminação e pavimentação de vias públicas. Assim, novamente, não há o que se falar criação de despesas, atribuições ou ingerência, vez que o Departamento de Obras e Manutenção já existe, com equipe técnicas e profissionais, além de toda a estrutura para cumprir com a norma aprovada pela Casa. Então foi lida aí a rejeição pelo veto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Jânio Pacheco. O parecer foi pela rejeição, vereador, do veto. Se aprovar o parecer, derruba o veto, sim. Vereador Alain. Favorável ao parecer. Vereador Geninho. Favorável ao parecer, senhor presidente. Vereador Rony. Favorável ao parecer. Vereadora Luísa. Favorável ao parecer. Vereadora Maranei. Favorável também ao parecer. Vereador Alisson Rosa. Senhor presidente, antes de proferir o meu voto, eu gostaria de parabenizar a assessoria legislativa e jurídica dessa casa e principalmente o vereador relator, vereador Luciano Carneiro, que mesmo líder da prefeita aqui na Câmara Municipal, todos os vetos que por inconsequência ou por negligência a prefeita realiza e manda para essa casa, tanto a vereadora Luísa, que é do mesmo partido da prefeita, quanto o vereador Luciano, acompanha-se o parecer técnico, jurídico, com muita responsabilidade, mesmo quando vai ao desencontro de uma ação da prefeita como isso. Então tem que ressaltar essa ação desses dois relatores, eu como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parabenizar a eficiência e a postura técnica e não política, porque eles podiam muito bem olhar pela questão política e dar um parecer pela aprovação do veto, pela manutenção do veto. E eles vão, acompanham a legislativa e o jurídico, e mesmo contrariando a ação e beneficiando a população, eles colocam a apreciação aqui, uma coisa técnica. Então, parabéns e aprovo. E parabéns todos envolvidos dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desse Poder Legislativo. Vereador Douglas Troncha. Eu sou a favor da aprovação, senhor presidente. Então, aprovado aí o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao veto total ao autógrafo de lei número 07/2019, que votou pela rejeição. Discussão e votação dos requerimentos apresentados pelos vereadores de acordo com o artigo 129 do Regimento Interno. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os colegas vereadores pelas matérias, dizer ao vereador Alain que eu faço questão de assinar com o senhor, vereador, o seu requerimento sobre a sinalização de trânsito do distrito de Domiciano Ribeiro, até porque quando teve o projeto para se reativar a diretoria, mudando de nome, que era a Secretaria Municipal de Trânsito, para a diretoria, eu fui uma das vereadoras que sentei com vocês e expliquei os benefícios que o município de Ipameri teria tendo essa diretoria aprovada para que fosse feito o convênio com o Estado de Goiás, com o Detran, para que essa melhoria no trânsito viesse. Então, vereador, eu assino com o senhor, porque o que vem para o município de Ipameri, o distrito Domiciano Ribeiro, não pode ficar de fora. Então, eu faço questão de assinar o requerimento com o senhor. Vereadora Mara, fiz questão também de assinar o requerimento com ela, pela importância, vereadora, do seu requerimento que vem de encontro à comunidade. E gostaria, senhor presidente, só de aproveitar a presença aqui dos nossos homenageados na tarde de hoje, seu Elcio, seu José, dizer que por coincidência, seu Elcio, hoje de manhã eu fui procurada por um dos responsáveis da empresa VLI, que deve ser do seu conhecimento, Elcio, que eles vão fazer
uma obra aqui em Ipameri, vai ter contratação, vai ter alguma melhoria aí na rede ferroviária, viu? E depois eu até te passo o contato dessa pessoa, porque você é um ferroviário, você saiu da rede ferroviária, mas a rede ferroviária nunca vai sair de você. Então eu tenho certeza, inclusive vão contratar muita gente para poder fazer esse trabalho aqui. Chegaram em Ipameri agora, já estão buscando algumas parcerias aí que eles vão precisar para poder fazer essa obra aí. Faço questão de depois te passar o contato dessa pessoa. E coincidentemente, hoje, dia do ferroviário, ele esteve lá na minha empresa buscando uma parceria de um serviço que ele vai precisar e estão em Ipameri. Faço questão de depois te passar o contato. E era só, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Bom, senhor presidente, eu também gostaria nesse momento, não para discutir, mas para parabenizar todos os trabalhos apresentados, principalmente, né, vereador Alain, que cuida com muito carinho, com muito zelo pela cidade, lá pelo distrito. Mas eu gostaria de parabenizar a moção feita por Vossa Excelência para homenagear os ferroviários, até porque eu também me sinto, né, como filha que sou, e é uma data extremamente importante, é um fato histórico, e o quanto a ferrovia foi importante para Ipameri. Lembrando que está em estudo, né, que parece que vai ter o trem turístico, né, que vai correr novamente, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ter possibilidade de ver muita coisa boa acontecer na área. E fica triste, porque enquanto outros países desenvolveram e aumentaram, ampliaram, né, a sua malha ferroviária, nós tivemos no Brasil a situação inversa e hoje ficamos reféns, né, do transporte de cargas, os asfaltos não suportando, até porque são mal feitos e as cargas transportadas excedem em muito o permitido. Então a gente fica aí refém, mas eu tenho certeza que essa situação vai ser contornada. Vereador Rony, parabéns por olhar o parque, a quadra lá em cima, a gente vê nas fotos aqui, fica muito triste. E o risco que as crianças, a pracinha do Enedina, o risco que as crianças correm ao ir lá brincar, né? Quanto pode acontecer. Mas outra coisa que eu gostaria, não é de discutir, vereador Jânio, a rua Walter Hugo Carneiro, ela vai ter que ter um diferencial, porque nós temos Walter Hugo Carneiro demais. Tem o Walter Hugo Carneiro da Heloísa, o Walter Hugo Carneiro da Nacional Autopeças. Então, assim, tinha que bolar, na hora de fazer o parecer aqui da comissão, bolar um diferencial aí para não... Valtim, ter alguma coisa para diferenciar, para que não fique, né, em tese, vago isso aí. Era isso, muito obrigada. Senhor presidente, não para discutir, mas eu e o vereador Geninho, algumas sessões anteriores aí, nós tivemos algumas discussões para melhoria, é claro, da nossa comunidade em questão das chuvas que estavam naquele momento atrapalhando o tapa-buraco. E agora parece que estamos chegando aí no período da seca e aquele compromisso da nossa prefeita em tapar os buracos da nossa cidade, porque o IPTU já está chegando aí, nós já estamos sabendo.